Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no primeiro delineando do canal, vamos falar um pouquinho sobre o requerimento da evidência total. Mas sem mais delongas, tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoas! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, no primeiro delineando do canal, para quem não sabe, vou deixar o vídeo aparecendo em algum canto aqui do que é os delineandos, né? Mas hoje eu vou falar sobre uma coisinha que é muito importante para qualquer cientista e importante também para você no seu cotidiano não tirar conclusões precipitadas e, consequentemente, tomar decisões erradas, que é o requerimento da evidência total. O requerimento da evidência total é uma coisa que existe dentro da filosofia, né? E alguns nomes da matemática se destacam muito nesse estudo, né? Como, por exemplo, Carnap entre outros, que agora eu não vou me lembrar os nomes, mas eu deixo algumas citações aqui na referência. Mas o ponto importante é o requerimento da evidência total, como o próprio nome diz, ele quer que você preencha algo. É um requerimento. Por ser um requerimento, ele quer que você cumpra algo. Requerimento da evidência total. Então, você quer cumprir total, as evidências. E aí, para evidências, eu não vou explicar aqui de novo. Tem um vídeo em algum canto aqui na tela em que eu falo os dois tipos de evidência que existem. E aqui a gente vai estar falando das evidências do tipo que eu chamo informalmente, né? Das evidências do tipo 1. As evidências do tipo 1, muito brevemente, seriam aquelas que a gente usa para propor uma hipótese. Ou seja, se eu quero falar da evolução de um grupo, todas as coisas que eu estou estudando e usando para fundamentar, para falar que A é irmão de B, são evidências da hipótese de que A é irmão de B. Entendeu? Então, essas são as evidências do tipo 1. E aí, preencher o requerimento da evidência total é justamente você ter a garantia de que quando você está propondo a sua hipótese, você está levando em conta todas as evidências disponíveis. Simples, certo? Não tanto, porque na teoria a prática é outra, mas na teoria é isso. Você, como cientista, deveria ter a sua obrigação de todo o trabalho que você faz garantir que está usando todas as evidências disponíveis para a hipótese que você está propondo. E aí tem um adendo aqui que é o que é uma evidência disponível, ou melhor, quais são as evidências que eu devo considerar para propor uma hipótese. Aí entra um terminho aqui que é muito importante. Você, para preencher o requerimento da evidência total, você tem que usar todas as evidências relevantes para a pergunta que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pergunta sobre a evolução, tentando explicar, né, por que nós humanos temos similaridades com os macacos. E aí eu vou explicar isso num contexto evolutivo. E eu elenco as minhas evidências. Nesse contexto das evidências, provavelmente uma evidência quântica ou uma coisa da teoria quântica, alô, Bibi, beijinhos, ou algo do tipo, não vai ser relevante para mim entender a evolução desses organismos, entender e explicar essas similaridades. Então, esse tipo de evidência, por exemplo, quântica, não é relevante. Claro que agora eu estou exagerando, né? Ai, Lúcia, na paleontologia a gente nem considera a coisa quântica. Ai, meu Deus. Tá, então agora sendo um exemplo um pouco mais factível. Se eu estou tentando entender a evolução dos crocodilianos, não é relevante para mim entender como foi o processo evolutivo dos mamíferos, por exemplo. Então, as evidências que existem para entender os processos evolutivos dos mamíferos é irrelevante para entender os processos evolutivos dos crocodilianos. No contexto que eu estou trazendo aqui, de tentar explicar as similaridades. É óbvio que quando a gente vai, a partir da hipótese que a gente tem, né, gerar uma explicação, a gente vai ver que aí a gente já gerou a hipótese, e aí nessa hipótese, uma das explicações dela pode ser similar à dos mamíferos, porque compartilhavam o mesmo ambiente, porque sofreram as mesmas pressões seletivas, etc.
Mas não é aqui que o requerimento da evidência total entra. Ele entra, como eu falei, para propor a hipótese. Então, se o dente do mamífero é trilofodonte, tribofodonte ou diferente, ele não é relevante para me entender por que o fêmur de um crocodilo é parecido com o fêmur de outro crocodilo. Então, isso que é as evidências relevantes. Num contexto mais cotidiano, se você está, por exemplo, brincando de CSI lá, e aí tem um assassinato, então não é brincadeira porque ficou sério, né? Mas se tem um roubo, alguma coisa do tipo, você não vai levar em conta a crise política do Japão se não tiver nada que ligue o Japão a esse assassinato, ou roubo, etc. Não sei se deu para entender, mas então o requerimento de evidência total é uma garantia que todo pesquisador deveria se pôr a cumprir de que está levando em conta todas as evidências relevantes para entender alguma coisa, para responder uma pergunta. Então, por exemplo, na minha tese, o que eu bati muito? Eu bati muito que, e aí se você quer entender minha tese, vai aparecer um vídeo da minha apresentação para vocês assistirem. Tá bem legalzinho. Então, para entender a evolução dos crocodilianos, a minha tese eu estava defendendo que a gente tem que preencher o requerimento da evidência total. Como? Incluindo e estudando mais os ossos do pós-crânio, porque muitos dos estudos para explicar similaridades dos organismos crocodilianos por meio dos processos evolutivos estão restritos ao crânio. E isso, obviamente, não preenche o requerimento de evidência total, porque para a evolução dos crocodilianos, o pós-crânio deles também estava lá evoluindo junto, também faz parte do organismo. Então, a gente não pode descartar. Então, o requerimento de evidência total também seria uma espécie de garantia de que você não vai jogar evidências fora. Porque, por exemplo, se eu estou contando uma história com a evolução do crânio, só com ela e aí dá lá bonitinho que é irmão de B, C é irmão dos dois, e etc. E aí quando eu ponho as evidências do crânio, muda tudo. Aí C é irmão de B, A não tem nada a ver com a história, e aí você tira o pós-crânio e continua com a historinha do crânio. Não, tá errado. Por quê? Porque as evidências do pós-crânio é relevante. E aqui um outro adendo muito importante, porque ser relevante pode ser tanto positivo quanto negativo. Uma evidência que mude, que tenha potencial de mudar a hipótese que você está propondo, ela é relevante. Seja ela favorável à hipótese que você estava querendo chegar ou não. Então, isso também é uma garantia então, de que você não vai trapacear ou sacanear na ciência. O requerimento da evidência total vai te dizer, então, trabalhe com todas as evidências relevantes à sua pergunta, ou seja, que tenha algum potencial de mudar a sua resposta e não ignore nada. Beleza? Então é isso. Requerimento de evidência total, melzinho na chupeta, é isso. Aí, o que acontece? Nós somos seres humanos, ignorantes, burros, preguiçosos muitas das vezes, temos limitações tecnológicas para inúmeras áreas que a gente está começando a sequer descobrir que existem. Então, é óbvio que nós, seres humanos, por sermos humanamente limitados, não vamos ser capazes de lidar com todas as evidências de fato. Então, a gente nunca vai conseguir preencher o requerimento da evidência total. Never. Jamais. Nunca. Infelizmente. E aí está a graça da ciência e um dos motivos do porquê a ciência não busca verdades. E é aqui um vídeo lá meu sobre o problema do Rankine, que é muito legal, assistam, por favor. Tá. Então, o que eu estou falando aqui, né? O requerimento da evidência total, ele é uma coisa que a gente almeja, mas a gente é incapaz de alcançar. E aí, como, Lucy, que eu vou falar, então, que o meu trabalho tá bom, tá completo, se eu não consigo alcançar, então não vale a pena fazer ciência. Aí que você está enganado, Miami. A gente faz ciência com o que a gente tem. E à medida que a ciência progride, ela vai dando novas ferramentas para a gente ir melhorando e progredindo em busca das nossas verdades, fomentando e fortalecendo as nossas verdades. Então, por exemplo, se eu pego lá e falo, gente, para estudar um organismo, a gente deveria considerar o osso, do crânio, do pós-crânio, os músculos, os tecidos internos, externos, o material genético, as proteínas, as cadeias de reações químicas e tudo mais.
isso daqui seria, por exemplo, preenchimento da requerimento de evidência total para trabalhar com o organismo. Só que a gente é incapaz, por limitações tecnológicas. Então, a gente, principalmente quando você vai para fóssil, tem tipos de dados que sequer existem ou são possíveis de encontrar, por causa da limitação do tempo. E aí entra a taxonomia e tudo mais. Que eu não sei se dá para pôr o vídeo, mas se der, vai estar aparecendo o vídeo da taxonomia aqui também. Então, aí entra, para preencher o requerimento da evidência total, a nossa honestidade de tentar realmente dar o nosso máximo para chegar lá. E aí eu destaco a importância do material e métodos de qualquer artigo científico. Porque é ali que a pessoa vai deixar claro como ela está tentando responder a pergunta que ela se propôs e deixando claro quais foram as limitações que ela encontrou e como ela tentou lidar com elas. Então, por exemplo, quando eu faço um trabalho de paleontologia, na minha opinião, os dados moleculares, e isso eu posso fazer um vídeo depois, a gente ainda não é capaz de usar eles da forma correta. A gente está usando eles de uma forma incorreta, na minha opinião, e de outros autores. Então, quando eu faço um trabalho evolutivo de crocodilo, principalmente incluindo fósseis, eu falo, eu estou usando todas as evidências que a gente conhece do crânio, do pós-crânio, alguma coisa de musculatura que der para inferir, mas nada de molécula, porque isso justifica o porquê, que aí eu faço um outro vídeo depois. Então, basicamente é isso. O requerimento da evidência total é algo que todos os cientistas deveriam almejar, porque é uma garantia de que a gente vai estar fazendo as coisas com todas as evidências disponíveis, não vai estar sacaneando, né, não vai estar trapaceando e vai ter, então, um selo de garantia no seu trabalho. Ainda mais se você fizer isso que eu falei no Materiais e Métodos, deixando claro quais evidências você é capaz de lidar e está lidando e quais você não foi capaz de lidar e por que não conseguiu. Porque o seu trabalho ele não é menos importante por você não ter conseguido olhar algumas evidências. Ele pode ser, inclusive, o motivacional para alguém encontrar alguma forma de usar as evidências que você não conseguiu. Então, o material e método, assim, de longe, é a parte mais importante de qualquer artigo científico e é a mais ignorada. Por exemplo, as revistas Topzera e Science Nature, eles jogam material e métodos lá para baixo, com material suplementar, geralmente é resumidíssimo, e assim, é ridículo isso, na minha opinião. E aí, por que requerimento de evidência total no cotidiano também é bom? Porque se você está tendo uma briga com o namorado, com a namorada, com a mãe, ou etc., e você começa a buscar evidências para uma argumentação sua que não tem relevância no assunto, isso só vai piorar a briga e trazer novas pontas de discussão. Então, use o requerimento da evidência total para discutir aquilo que é relevante na discussão que você está tendo. Muito útil, não? Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro delineando do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos, todas que gostam do meu trabalho, me seguem e seguem nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Eu estou lá sempre tentando fazer alguma coisa. E principalmente, obrigada às minhas madrinhas que doam, contribuem financeiramente para a manutenção do meu canal. E sem vocês, dificilmente eu conseguiria estar motivada e tendo disponibilidade para fazer esses vídeos, que eu espero que vocês gostem muito. Se gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho, considere se tornar uma madrinha. Vem para o nosso time! Beijo, gente! Tchau, tchau!